Se você vive cansada e já acorda querendo voltar pra cama, vem cá, que eu quero te contar uma coisa. Tá quente. Sério, por muito tempo eu achava que eu era preguiçosa, que o problema estava comigo, que a culpa era minha por não conseguir realizar um sonho, por não conseguir cumprir uma tarefa. Mas na verdade não era. Eu não tinha culpa nenhuma nisso. Escuta só essa história. Eu já trabalhei em dois lugares ao mesmo tempo enquanto eu fazia faculdade à noite. E aí eu comia o que dava, dormia tarde, acordava cedo, todos os dias. Vivendo o sonho, né? Trabalho enquanto eles dormem. Só que não. E aí, né, eu ali no auge dos meus 20 e poucos anos, 21, eu acho, achava que eu estava arrasando, que eu ia conquistar várias coisas, que eu ia alcançar várias coisas, que eu ia ter cargos incríveis. Não que eu não tenha conquistado, né? Porque comprei um celular, comprei um computador na época, mas no fundo, eu tava arrasando era comigo. Não valeu a pena todo esse esforço, sabe? Sabe qual era o meu hobby? Que eu achava que era um hobby. Eu achava que eu tava descansando quando eu fazia essas coisas. Era ir comer no McDonald's, ir comer no Burger King. Juro por Deus. Eu tinha, assim, plena certeza de que eu estava descansando porque eu estava fazendo essas coisas. Só que uma hora a conta chegou. E com 21 anos, eu tive um burnout. O meu corpo olhou para mim e falou: então, não dá mais, querida. Se você não quer pausar, eu vou pausar por você. Foi durante a minha primeira tentativa de empreender. Eu virava noites trabalhando, eu trabalhava muito. E um dia eu só quebrei. Eu não consigo lembrar se teve um dia em específico, um motivo em específico, mas eu só sei que o meu corpo ele não aguentava mais. A minha mente ela não aguentava mais. Quem poderia imaginar que isso aconteceria, né? Quem poderia imaginar que isso aconteceria? Trabalhando muitas horas, dormindo pouco, se alimentando mal, né? Sim, a receita completa para ter um burnout. Mas ali eu entendi uma coisa que foi muito importante para mim. Nem sempre é o que a gente vê. Às vezes é as coisas que a gente sente e ignora. E eu sabia que eu estava sentindo, mas eu estava ignorando porque eu estava muito naquele momento de vou fazer o que precisa ser feito agora e depois eu vejo o que eu faço comigo, e isso fazia com que eu trabalhasse por incontáveis horas. E eu dizia sim para todo mundo, dizia sim para qualquer coisa que me aparecesse, mesmo que eu não soubesse fazer, eu aceitava e aí depois eu me virava para saber como fazer aquilo ali. Inclusive, eu já fui contratada para fazer uma tarefa que eu não sabia fazer. Juro. Ai, olha, eu já fiz cada coisa na minha vida que eu nem sei, eu não consigo nem encontrar um motivo lógico para isso. E aí o maior problema que eu tinha era não ter tempo para mim. Eu não tinha tempo para a Raíssa, eu tinha tempo para todo mundo, eu tinha tempo para todas as coisas que me pediam, mas eu não tinha tempo para mim. E a cereja do bolo é que eu me cobrava muito para que as coisas dessem certo, para fazer tudo certo. Mas eu esquecia de me perguntar: para que tudo isso mesmo? Eu nem tenho essa resposta. Até hoje eu não tenho essa resposta. E olhe que já se passaram alguns anos. E aí, depois que eu quebrei, eu comecei a mudar pequenas coisas. Óbvio que não ia ser uma mudança do dia para a noite. Eu fiquei muito sensível emocionalmente. Foi um período emocional muito delicado para mim. Então, as mudanças elas foram lentas, mas elas foram acontecendo. E nesse processo eu fui aprendendo algumas coisas e a primeira delas foi aprender a dizer não. Sério, isso aqui mudou a minha vida em diferentes esferas que eu nem consigo mensurar. Entender que a gente não precisa carregar o mundo nas costas, entender que se a gente falar não para outra pessoa, o mundo não vai acabar, ela não vai ficar chateada com você, ela não vai ficar com raiva de você. E aí o seu mundo começa a girar, porque quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você está dizendo sim para as coisas que são importantes para você está dizendo sim para os seus sonhos. E uma segunda coisa que foi muito importante também foi me perguntar o que eu precisava naquele dia. Não a semana inteira, só aquele dia. Como eu passei por um momento bem de bad vibes, eu precisava me apegar no dia, do que eu conseguia fazer naquele dia. Então, o que eu podia fazer por mim naquele dia? Ler um pouco, ir na academia, fazer uma caminhada, marcar de encontrar algum amigo. E às vezes era até o mais básico mesmo, como fazer uma refeição saudável. Sim,
comida de verdade. E por último, foi procurar atividades que me trouxessem uma sensação de aconchego. Sabe aquela sensação de estar num abraço quentinho, de estar num lugar aconchegante, num lugar em que você se sente bem, que você se sente acolhida? É exatamente por esse caminho. Então eu busquei coisas que me ajudassem a centrar, que me ajudassem a ter um pouco de equilíbrio, que me ajudassem a olhar para dentro. Então coisas como ficar deitada na cama por 5 minutos, sem celular, sem nada, sem fone de ouvido, apenas eu deitada no silêncio com os meus pensamentos. Isso me ajudava muito a entender as coisas que estavam passando pela minha cabeça, porque quando a gente está com o celular na mão, quando a gente está ouvindo música, é muito estímulo e às vezes a gente até usa desses estímulos para ignorar as coisas que a gente está pensando. Então eu ia pelo caminho reverso, porque eu queria entender o que eu estava pensando. Então eu deitava na minha cama e ficava lá sem nenhum tipo de estímulo, sem nenhum tipo de nada, apenas eu e os meus pensamentos. Às vezes isso era muito bom, às vezes nem tanto. Então essas pequenas coisas foram me tirando de algo que você não vê, que muita gente não vê, que é a sobrecarga invisível. E se você tá aí se sentindo sobrecarregada e sem saber de onde vem essa sobrecarga, eu quero te propor uma coisa muito simples. Juro, bem simples mesmo. Eu faço isso até hoje, sempre que eu tô com esse sentimento, sempre que eu me sinto sobrecarregada. Então hoje, nesse dia, agora que você está assistindo esse vídeo, você vai escolher alguma coisa para você soltar. Pode ser uma tarefa, pode ser uma cobrança interna, pode ser um pensamento, não importa. Você vai escolher alguma coisa para você soltar. E aí você vai pegar um papel, um pedaço de papel, um bloco de notas, enfim, no papel mesmo, solta esse celular, pelo amor de Deus. Pega um pedaço de papel e escreve o que você vai soltar. Você pode colocar: hoje eu não vou carregar isso. Hoje eu não vou carregar tal coisa. Quando a gente tira da cabeça, traz uma sensação de alívio. Você às vezes até consegue processar melhor as informações ou aquele sentimento, ou aquela sobrecarga que você está sentindo. Depois que você escrever, leia em voz alta. Vê o que você sente. Hoje, por exemplo, eu vou escolher soltar a cobrança de que eu preciso dar conta de tudo. A gente tem uma falsa ilusão, é uma falsa ilusão de que a gente consegue mudar tudo ao mesmo tempo. Mas a real é que a gente só precisa começar leve e com os pés no chão, com uma coisa real e possível de ser feita. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você vai soltar hoje. E lembra, você não precisa se sentir cansada para ser suficiente.